gostaria de dirigir minha pergunta ao aqui, o governador Wilson Lima. Como comentado aqui pelo senhor, o Brasil como um todo, mas especialmente o Estado da Amazônia, tem um potencial gigantesco em termos de ter crédito de carbono, né, e isso ser comercializado. A pergunta é, o que o Estado hoje está se preparando em termos de fato, se credenciar, gerar o crédito de carbono e capturar financeiramente esse carbono em termos de comercializar futuramente? E segundo, com a aprovação da lei da 14.590 agora pelo presidente Lula em 2023, se de fato isso é uma coisa que vocês participaram e de fato vai trazer um grande benefício e um olhar diferenciado para o seu Estado. Qual que é a lei? 14.590. Trata sobre o quê? Ela trata sobre a autorização do comércio de crédito de carbono. Ah, sim, tá. O que acontece? A questão do crédito de carbono é algo que se discute muito. A gente viu poucas iniciativas, a gente ainda necessita de um arcabouço jurídico que possa dar a segurança necessária para quem vai comercializar esses créditos. Em algum momento, eu creio que efetivamente possa acontecer. A gente já conseguiu avançar muito na questão da legislação estadual para que haja a comercialização desses créditos. A gente tem uma das mais modernas legislação por compensação ambiental. Eu tenho algo em torno de 809 milhões de toneladas de crédito de carbono, mas é aquele crédito de acordos anteriores e que eles estão disponíveis para compensação mesmo, para as empresas negociar direto com o Estado e implantarem seus projetos nas reservas de desenvolvimento sustentáveis. Não é aquele crédito de carbono que tanto se fala de comercialização na Bolsa de Valores e tal, e aquele negócio todo. Mas ainda me preocupa muito, porque a gente ainda não se tem a segurança jurídica necessária para que efetivamente isso aconteça. E aí tem uma outra coisa, que é algo que eu tenho questionado muito. Eu acho que o mundo tem que começar a inverter a lógica de como é que vai compensar quem preserva, principalmente a questão dos créditos de carbono. O crédito de carbono, ele preconiza que quem vai receber o crédito de carbono são aquelas áreas que já foram desmatadas e que você começa a recompor e gerar os créditos. Como é que faz no caso do Estado do Amazonas, que tem 97% preservado e que tem talvez a maior quantidade de carbono estocado ali? Como é que faz? A gente vai ter também um crédito porque preservou a Amazônia? Sabe aquela história de subir no helicóptero e distribuir sementes para crescer árvores, 1 milhão de sementes e tal? No Amazonas não funciona muito. Não que lá não tenha queimada, não é isso, nem atividade ilegal, que de fato acontece. Mas eu tenho 97% de 1,5 milhão de quilômetros preservados. E aí a gente tem algumas ações, naturalmente, que ajudam a preservar, mas a gente precisa também inverter a lógica e entender como é que a gente vai compensar o carbono que está estocado. Mas, se hoje começar a funcionar o mercado de carbono, nós estamos preparados com a nossa legislação estadual. A gente precisa que haja uma definição mais clara do Congresso, do governo federal, entender como é que a gente vai seguir nessa questão do crédito de carbono. Perfeito, governador Wilson Lima. Aqui, Carlos Marques. Está funcionando? Acho que sim, ok. Governador, eu vou aproveitar lhe dirigir mais uma pergunta, que eu sei que o senhor vai ter que sair, está com um compromisso agora marcado, então aproveito aqui ainda a sua presença e depois passo a palavra a Célia Parnes, que está comigo moderando. Mas, governador, eu gostaria de saber do senhor, o senhor se referiu recentemente à situação dessa reforma tributária em relação à Zona Franca como a possibilidade de se fazer uma terra arrasada, né, e dizendo efetivamente que, se não garantir a competitividade da Zona Franca, todas as empresas vão empacotar suas coisas e estão indo embora. Agora, governador, eu gostaria de entender, dentro da lógica até da sua proposta, como é que a gente vai poder pensar em algum tipo de incentivo com a saída agora do IPI, quer dizer, não se perde a atração do incentivo a partir da saída do IPI, como é que a Zona Franca pode se encaixar num novo modelo de incentivos a partir dessa realidade tributária? Muito boa a sua pergunta. Governador, posso só fazer Sim. pedindo perdão. Como nós estamos às 17 horas, nós vamos terminar pontualmente às 17h30. Então, vou pedir, em nome dos amazônicos,
que você possa ficar conosco esses 30 minutos até o encerramento. Fechado? Tudo bem, fechado. Boa, pronto. Vamos dar uma salva de palmas para o nosso governador. Assim ficamos todos mais 30 minutos e terminaremos pontualmente. Governador, por favor. Só abrir um parênteses rapidinho, Dória, é porque hoje está começando o Festival Folclórico de Parintins, né? Começa hoje às 9h, o primeiro boi entra. Então, daqui para lá são 4 horas de voo, ainda vou ter que parar em Brasília para abastecer. Aí eu tenho lá a Margarete Menezes, ministra da Cultura, e outros ministros que estão chegando lá no Amazonas. Mas, enfim, essa é uma oportunidade muito importante da gente estar aqui falando sobre a questão da reforma tributária. E, de fato, as empresas que estão na Zona Franca de Manaus, elas dependem dessa cesta de incentivos, e o IPI é o principal deles. Ainda está muito confuso o texto da reforma tributária. Eu tenho conversado muito com o relator do grupo de trabalho e também com o presidente do grupo de trabalho, tenho conversado com o ministro Haddad, e um dos caminhos que tem se encontrado é a questão do imposto seletivo, que é algo que ainda precisa ser melhor maturado. Mas aí eu tenho um outro problema, que não é só a competitividade das empresas. A indústria no estado do Amazonas representa algo em torno de 50% da sua arrecadação. Há a proposta da criação de um fundo. Inicialmente, os governadores propuseram 70 bi, mas há uma proposta, uma contrapartida do governo de 40 bi. É um valor muito pequeno, né, para poder compensar a perda, principalmente que o estado do Amazonas vai ter. Aliás, o estado do Amazonas, incluindo Mato Grosso e 2 outros estados, são os que mais perdem com a reforma tributária da maneira como ela está sendo construída. E aqui eu já quero mais uma vez repetir o que eu tenho falado, que eu sou a favor da reforma tributária, que a gente precisa avançar no processo de simplificação tributária para que a gente dê as condições de atratividade para que o empresário possa aportar o seu capital no Brasil. Mas a reforma tributária ela tem que ser uma reforma que possa ser justa, tratar de forma igual os iguais e de forma desiguais os desiguais. Produzir um televisor em São Paulo não pode ter as mesmas condições que produzir lá no estado do Amazonas, porque senão não vou ter ninguém indo para o estado do Amazonas produzir seja lá o que for. Uma televisão que é produzida, por exemplo, em São Paulo ou aqui no Rio de Janeiro, ela consegue estar em 6 horas, 10 horas no mercado consumidor. Um televisor ou uma motocicleta produzida lá na Zona Franca de Manaus, ela chega no mercado consumidor em mais ou menos 10 dias. Isso tem um custo logístico que ele precisa ser compensado. Aí alguém me pergunta assim, governador, mas não tem um crédito de carbono, não tem a bioeconomia, não tem, o pessoal não pode viver da floresta, de explorar óleos, essências e tal. Em algum momento eu sonho que isso possa acontecer, mas hoje no estado do Amazonas não existe nenhum modelo a médio, a curto prazo que possa ser fonte empregadora como é a Zona Franca de Manaus, que emprega 500 mil pessoas. 500 mil famílias dependem dessa atividade da Zona Franca de Manaus. No final do dia, a Zona Franca de Manaus representa algo em torno de 70% da nossa atividade econômica. É por isso que, se a gente perder a Zona Franca de Manaus, o estado do Amazonas, será terra arrasada. Alô? Obrigado, governador. Eu queria passar agora a palavra aqui à Célia Parnes. Então, Célia, por favor, com você. Obrigada, Marques. Eu atuei, junto com o governador João Dória, na Secretaria de Desenvolvimento Social do nosso estado de São Paulo. E são 645 municípios com uma diversidade muito grande de condição, não só social, mas também, hoje, como nós estamos falando aqui, nas questões de desenvolvimento regional. E o trabalho que foi feito foi justamente identificar as áreas mais vulneráveis do Estado, que é o Estado ainda, que tem essa condição muito especial, mas identificar as áreas mais vulneráveis do Estado, no caso, o Vale do Ribeira, o Pontal do Paranapanema, e colocar todas as energias de todas as secretarias em torno dessas regiões para fazer uma questão de equiparar e de equidade entre as regiões do Estado de São Paulo. E, ainda mais, durante a pandemia, o governador liderou o Comitê Empresarial Solidário, que mobilizou 2 bilhões de reais e muito direcionado a essas áreas, justamente para fazer essa equiparação do desenvolvimento dessas regiões no nosso Estado. E lembrando mais ainda, governador Dória, o Bom Prato, que, pelas suas mãos, dobrou de tamanho. Durante 20 anos, o programa Bom Prato, que é o maior programa de combate à fome e segurança alimentar do Estado de São Paulo, tinha
R$1, sempre custou R$1 o prato. Durante 20 anos, governador, teve 53 restaurantes desenvolvidos. Na gestão do governador João Dória, passou para 100 restaurantes, dobrou o número de restaurantes em 3 anos e meio. Então, isso é maravilhoso, maravilhoso, além do desenvolvimento do Bom Prato Móvel, quer dizer, todas as questões de inovação em relação ao combate à fome e segurança alimentar. E tudo isso para falar do tema justamente do desenvolvimento social, que é o painel passado, onde nós falamos muito de ouvir a população, de ouvir a comunidade, de ouvir os prefeitos, de ouvir os municípios e entendendo as dificuldades e fazendo essas reparações históricas que, muitas vezes, têm que ser feitas. E aqui, governador Castro, gostaria de lhe dirigir a pergunta, justamente pensando que o Rio tem esses desafios, também como todos os estados têm, das regiões desiguais em termos de desenvolvimento, da necessidade de fazer um pouco dessa equidade entre as regiões e um pouco do que está sendo feito aqui no Rio de Janeiro em relação a isso. Aqui, a sua fala é uma fala muito importante, sobretudo na época que a gente está discutindo a questão do Fundo de Desenvolvimento Regional, se ele será Fundo de Desenvolvimento Regional ou será desenvolvimento regional e social. Há uma falsa ideia de... Estava falando isso com a Fátima aqui, e é um erro, o nós contra eles. O nós contra eles não vai levar o Brasil a lugar nenhum. Você tem desigualdade em todos os estados. Até os mais desenvolvidos geralmente têm profundas desigualdades, porque o desenvolvimento ele leva à desigualdade também. Então, você tem locais... Às vezes, você tem... A gente brinca que é São Conrado, que, em Passos, você está da Rocinha aos condomínios de luxo. E você vai dizer que não há desigualdade na Rocinha, que não há pobreza nas comunidades? Pedro Zezé me bate aqui, se eu disser que não. Então, a visão da questão do desenvolvimento social, ela não pode ser limitada ao tamanho ou economia do Estado. Ela deve ser olhada pelos fatores sociais. O Rio de Janeiro passou, sobretudo de 2015 a 2018, uma gravíssima crise financeira e fiscal. E, nesse tempo, a primeira coisa que quem estava à época foi encerrar todos os programas. E o que nós fizemos, sobretudo a partir de 2021 para cá, com o agravamento da pandemia, isso aprofundou esse abismo social, ainda mais a diferença, né? Quem era rico ficou mais rico e quem era pobre ficou mais pobre. E aqui no Rio, nós retomamos os programas de segurança alimentar, que são restaurantes populares, agora restaurante do povo. Nós já abrimos 9 e serão mais 20 até o fim desse mandato. Criamos o programa RJ Alimenta, que já foram mais de 10 milhões de quentinhas. Temos um programa aqui, que é o Café da Manhã do Trabalhador, que nós já temos mais de 150 polos dele, que é um programa que ele dá café da manhã para aquele trabalhador que sai cedinho de casa a 50 centavos. Então, o trabalhador tem condição de fazer a primeira refeição. Nós estamos com um programa de acolhimento de população em situação de rua, chamado Hotel Acolhedor, onde nós tiramos a pessoa à noite, sobretudo em noites frias, e colocamos... acabamos também ajudando a rede hoteleira. Nosso Magnavita fica feliz quando ouve isso, colocando essas pessoas e o Estado bancando isso. Os fundos de assistência, eu fiz uma determinação que o Estado ficava até o último mês do ano para transferir o dinheiro. E, quando ele transferia, os municípios não tinham condição de usar o dinheiro e acabavam devolvendo. Então, sempre até a metade do ano, eu quito toda a transferência até o fim do ano para que os municípios possam ter previsibilidade, possam fazer as suas licitações, que não sejam empurrados para compras emergenciais só para gastar o dinheiro.
Então, a minha determinação é que até a metade do ano seja quitado o valor do ano inteiro, para que eles tenham tempo de fazer políticas perenes, políticas gastando bem o dinheiro do povo, e a gente possa realmente evoluir nessa questão social. E a menina dos meus olhos são as FITECs, que são as nossas qualificações profissionais. No meio da pandemia, eu abri 11 para que a gente pudesse se preparar para a volta e qualificar. Eu falo o seguinte, o meu grande sonho é que, em cima de todo restaurante popular, tem uma FITEC. E a pessoa, para ela poder comer, se ela não tem trabalho, ela ser obrigada a fazer algum curso. Pode ser do mais simples curso, até para a pessoa que não tenha... O mais simples, de arrumadeira, de qualquer coisa, mas se é para ela usar um programa social, que ela tenha pelo menos uma perspectiva de porta de saída, que é a qualificação profissional e o emprego. Obrigado, governador. Vou passar aqui a palavra, então, ao Ivan agora Lima, que também quer direcionar uma pergunta. Por favor, Ivan. Não, a oportunidade, Célia Parnes, é para fazer um registro aqui importante, porque no governo do Estado de São Paulo, nós tivemos um grande líder mundial, líder global, um grande ativista, mas, além de tudo, um grande estadista, chamado João Dória. E o que ele fez nessa pauta, que é a pauta da igualdade, do desenvolvimento regional, para buscar paz e desenvolvimento. Uma das coisas que ele fez, que eu acho que é fundamental, que a gente precisa fazer aqui e em todos os lugares, ele trouxe a representatividade da sociedade para dentro do governo. E nas reuniões de secretariados de Estado, ele colocou, então, a participação da população negra, de forma inédita. No Estado de São Paulo, mais de 30 anos, nunca tivemos, em espaço de poder e decisão, voz, como estamos tendo aqui, no maior fórum empresarial do Brasil. Trouxe a representação das mulheres, trouxe a representação da comunidade LGBT e trouxe a representação, Sandra, a representação das pessoas com deficiência também, de forma que, nas reuniões de secretariado, onde estava se discutindo desenvolvimento social, econômico, trabalho, renda, cultura, economia criativa, esporte, nós estávamos lá, na mesma, na realidade, nesse espaço, governador Cláudio Castro. E, nesse sentido, ele conseguiu, então, não só trazer um recorde de crescimento econômico para o Estado de São Paulo, mas ele trouxe, fora a educação integral, como foi dito aqui, Julinho, ele trouxe também a sustentabilidade e o exemplo da despoluição do Rio Pinheiros, como para dizer para o Brasil e para o mundo que, quando se quer, quando tem meta, quando tem planejamento, se consegue. E aí eu lembro, João, de uma frase de um grande líder mundial que disse sabiamente que devemos promover a coragem onde há medo, promover o acordo onde existe conflito e inspirar a esperança onde há desespero. Nelson Mandela. E aí, nesse sentido, governador, ele trouxe uma série de políticas públicas, como 20 casas afro, 20 milhões de reais em todas as regiões do Estado, trouxe Fórum de Cultura Afro-Brasileira, trouxe a titulação das comunidades quilombolas, Empreenda Afro, grandes personalidades negras, né, valorizando Machado de Assis, André Rebouças e uma série de personalidades importantes. E aí eu encerro a minha participação dizendo da saúde. Na saúde, o João, ele foi o pai da vacina. Mas, para além de toda a luta que já foi dita aqui pelo Dimas Covas, pela doutora Margarete, ele fez um ato que é muito importante do ponto de vista da diversidade, que ele priorizou a vacinação das comunidades quilombolas, das comunidades indígenas. Você lembra, né, que tivemos lá, João, onde você titulou territórios de comunidades quilombolas. Então, falando para o empresariado, eu gostaria muito
que as empresas brasileiras, que tem um paradoxo, nós somos maioria na população brasileira, 60%, mas nós somos apenas 5% dos cargos executivos nas empresas brasileiras. E aí é o setor privado que pode promover essa ação afirmativa, valorizando a nossa diversidade, para além da questão assistencial, pensar no desenvolvimento econômico, como fala o Preto Zezé, porque a população negra já consome 2 trilhões de reais na economia, e a gente precisa, de fato, olhando nos olhos de vocês, falando para o coração de vocês, por favor, incluam a população negra nas empresas, mas não só na área operacional, nas posições táticas e estratégicas, principalmente a representação das mulheres negras, que aqui nesse espaço, em outros espaços, a gente vê que tem muita dificuldade. Encerro a minha participação dizendo que palavra puxa palavra, uma ideia traz outra, e assim se faz um livro, um governo ou uma revolução, disse o célebre escritor Machado de Assis. O João já fez o livro, ele já fez o governo, e agora está fazendo a revolução com o LEAD, do ponto de vista do desenvolvimento social e econômico do Brasil, na questão nacional e internacional. Parabéns. Quero que a nossa governadora, Fátima Bezerra, possa falar para nós quais iniciativas a gente está tendo com relação a essas políticas públicas que possa promover, então, igualdade de oportunidade para todos lá no Rio Grande do Norte. Muito obrigado. Obrigado, meu caro Ivan. Na verdade, a gente está com um tempo bem curto aqui. Da 17h30 do Dória, ele vai já tocar o apito. Ele vai tocar. Deixa eu só somar no pacote dele aqui, no combo. É isso. São duas coisas então, bem básicas que eu quero. Vai o Preto Zezé e depois as conclusões do nosso... Estava falando aqui com o Cláudio, que essa coisa do cash é o movimento tenso. Falar de dinheiro é sempre tenso no Brasil, principalmente quando é para dividir o dinheiro. Então, no painel passado de vocês aqui, a gente pensava como é que a gente poderia integrar políticas públicas. E eu, quanto sociedade, movimento, está preocupado com a política pública para além do tempo que os senhores gestores e senhoras gestoras vão ficar no poder. Eu quero políticas de Estado. Então, eu já conversei isso com o Cláudio Castro, inclusive, perguntei para ele, não tem, fora a sacanagem, tem coisas da época do Cabral que dá para continuar a ser bom, entregar e dizer, estou entregando como uma coisa do cidadão do direito. Ele falou, tem, Zé, muita coisa que dá para fazer. Então, é sobre continuidade. O que vocês estão fazendo nas suas gestões para uma continuidade das políticas públicas, para garantir que a sociedade tenha segurança jurídica e elas permaneçam? Um outro se no fórum, deve existir um fórum de governadores, que eu já fui algumas vezes, do Nordeste eu já fui. Que tem, Nordeste é sempre vanguarda. Mas, assim, um fórum que pense essas competências, porque assim, se tem um Rio de Janeiro com turismo, com Rock in Rio, mas tem um Rio Grande do Norte com as suas termas, tem um Ceará com praia, tem outro, tem Amazonas com turismo. Eu estava falando porque o turismo, estou conversando muito sobre isso. Como é que um Estado incentiva o Secretaria de Turismo para um pacote de turismo e conversa com as empresas de companhia aérea que disseram que ia baixar a passagem, que não baixaram, mas baixa para a gente poder voar mais e curtir o turismo, já que Fortaleza, por exemplo, é um dos roteiros mais procurados do Brasil. Assim, se existe essa integração entre os governadores, porque assim, a União está pegando o malote todo. O povo está trabalhando e produzindo riqueza, mas não está devolvendo. Então, como é que vocês estão se articulando dentro desse fórum de governadores? Porque, para mim, enquanto sociedade, eu quero que tenha dinheiro do governador para ter investimento, para ter política pública. Sem dinheiro, não tem política pública. Então, é isso, continuidade e o que vocês estão fazendo para fazer essa articulação regional que tanto vocês reclamam não existir no governo federal. Preto Zezé, eu vou pedir à governadora, então, Fátima Bezerra, para que responda brevemente a indagação, a provocação aqui do nosso Preto Zezé e também do Ivan. E, logo a seguir, nós temos as conclusões do nosso chairman, Luiz Furlan. Queria pedir a todos aqui no palco e também na plateia para permanecer aqui. A gente vai fazer a leitura também da nossa carta do fórum. E, a seguir, a palavra também do João Dória. Mas vamos lá, governadora. Bom, veja, Preto Zezé, nós temos o fórum dos governadores, e uma instância muito importante pelo perfil que o fórum Deu tecnologia. Pois pelo perfil que o fórum tem de estarmos ali, né, unidos na defesa dos interesses dos nossos estados e na defesa dos interesses do Brasil.
Ou seja, ali no fórum nós temos a responsabilidade, temos a capacidade de, sem abrir mão das nossas convicções, sejam partidárias, ideológicas, políticas, mas, naquele momento, buscarmos exatamente a sinergia, buscarmos as convergências na defesa dos interesses do federalismo, dos Estados e do Brasil. Igualmente, também, né, nós temos essas experiências nas instâncias regionais. E aqui eu destaco, por exemplo, a bela experiência do Consórcio Nordeste e do Fórum dos Governadores do Nordeste, que terminou sendo uma instância que inspirou, né, a criação de outros fóruns e que hoje também tem todo o dinamismo, como, né, o Fórum do Desenvolvimento Amazônico, aqui do Sul e do Sudeste. E isso é muito saudável, porque, na hora que nós estamos, por exemplo, no âmbito do Nordeste, nós estamos ali discutindo do ponto de vista regional, vendo as especificidades que cada estado tem, mas sem perder de vista exatamente a questão da dimensão regional. O Nordeste, por exemplo, tem um mercado consumidor de mais de 57 milhões de habitantes, mas, ao mesmo tempo, é uma região ainda que tem 62% da sua população, por exemplo, incluído no Bolsa Família. Eu disse aqui no início e volto a dizer, né, o Nordeste, a despeito do quanto a região, né, foi, digamos assim, afetada, uma das mais afetadas, do ponto de vista das políticas que levou à desigualdade regional, que levou à desigualdade social, os vários ciclos históricos no Brasil explicam isso, mas, não obstante isso, o Nordeste tem um potencial imenso, tanto que o Nordeste já mudou e muito. É claro que precisa mudar ainda e muito, porque o Nordeste, por exemplo, infelizmente, ainda apresenta, né, um dinamismo muito baixo, por exemplo, do ponto de vista industrial. É por isso que eu fiz questão aqui, hoje, de destacar um pouco a questão, né, dentre os desafios que a gente tem, do potencial que o Nordeste tem, que o Brasil tem, da pauta das energias renováveis. Porque é indiscutível a qualidade dos recursos eólicos no Brasil, e especialmente no Nordeste, que explicam exatamente esse protagonismo. E aí, governador João Dória, me permita rapidamente dizer aqui, né, dos esforços que estão sendo feitos, não só no Rio Grande do Norte, como em outros estados. Eu disse aqui, o Rio Grande do Norte vai chegar em 2027, se a expansão das linhas de transmissão for efetuada, nós vamos chegar a 13,8 gigawatts. Ao mesmo tempo, nós estamos nos preparando também para o cenário do offshore. Governador, eu peço para ir para as conclusões, que a gente está aqui. Vou concluir. Nesse sentido, nós desenvolvemos lá o projeto chamado Porto Indústria Verde, que seria o primeiro porto no Brasil voltado originalmente para a indústria offshore, combinado com o hidrogênio verde e com os seus derivados. Mas isso não é um projeto apenas do Rio Grande do Norte, nem do Nordeste, isso é um projeto de país, olhando para essa agenda mundial que é a questão da transição energética. E concluo dizendo mais, é uma agenda, né, onde o Brasil pode reposicionar do ponto de vista da gente não ser apenas um exportador de commodity, de vender energia para o mundo, porque nós temos um protagonismo imenso. Não só nessa ótica, muito pelo contrário, é pegar essa energia para apostar fortemente no projeto de industrialização, de reindustrialização desse país, portanto, nos inserindo num processo de transição energética que seja justo. E, quando eu falo justo, governador Cláudio Castro, cada vez mais, aí dialoga com as políticas sociais, é a gente pensar que as ações do governo, as ações em geral, para ela estar comprometida com a inclusão, com a justiça social, ela tem que levar em conta, sim, a dimensão de classe, de gênero, de etnia e de raça. Obrigado, governadora. Eu vou passar agora aqui a palavra ao nosso chairman, Furlan, também para sua breve e contundente conclusão. Furlan, com você a palavra, sabe que tem um apito que está rodando por aqui, né? Então, você me toma cuidado.
Quer falar daqui? Quer falar daí? Se preferir, vem aqui. Olha, eu normalmente dou uma cochilada depois do almoço, mas hoje a energia foi tão grande ali que não deu, ficou em uma eletricidade durante o tempo inteiro. E com contribuições extraordinárias, falamos sobre vários temas, né? Saúde, educação, inclusão social, os bons depoimentos daqui, o que é que cada um está fazendo. E eu saio daqui entusiasmado. O nosso governador, Cláudio Castro, deu uma hora assim que ele deu uma baixada de bola, mas depois ele subiu de novo. Não é que nós queremos sair daqui pensando de como vamos fazer essas coisas, que vocês aqui propuseram, contaram coisas para a gente de muita animação. Eu talvez seja uma das poucas pessoas do Brasil que conheço as 27 entidades da federação, né? E posso te dizer que no Amazonas, há anos atrás, eu peguei a minha meninada toda a família de Mamando a Caducando, para ir conhecer a Amazônia. Eles já conheciam, a molecada conhecia Disney. Aí esse menino foi lá, ele era pequeno, ele foi focar jacaré à noite. Aí foi ver o boto, cor-de-rosa, né? Passeio na floresta. Então, turismo no Brasil ainda se olha comparativamente, o governador falou isso, acho que ontem, né? É uma piada o número de turistas que nós temos no Brasil, mesmo internamente e externamente. Quando você fala em futuro, o presidente do World Economic Forum, Klaus Schwab, ele disse que, em janeiro do ano que vem, tem 2 temas relevantes lá, na Suíça. Um vai ser inteligência artificial e o outro a descarbonização. A descarbonização passa por isso que se falou aqui, né? Os projetos lá no Nordeste, os da Amazônia e de tantos lugares. Então, nós precisamos... Aliás, eu sugiro que o nosso governador do Amazonas vá a Davos no ano que vem. Conversa com o João Dória, que ele está assim, com o Klaus Schwab agora, e vai junto lá para mostrar a realidade, os números da Amazônia que as pessoas não conhecem. E eu estou entusiasmado. Eu queria... Como é que é o seu nome, Zezé? É José mesmo? Mas José... Depois eu conto a história do Pedro Zezé, conforme ele criar um constrangimento pedagógico. É outra história, é outro seminário. Então, tá bom. Eu vi que você está chique no último aqui, como diz no interior. Porque vocês têm uma história extraordinária de coisas que estão fazendo, que estão dando certo e que são inspiradoras para as pessoas. Então, eu, como empresário, ou ex-empresário, né, depois de 60 anos de carteira assinada que eu tenho, eu fico entusiasmado com isso, entusiasmado com o nosso país, com as coisas que estão aí na mão para fazer. Tem dificuldade? Mas um dia que não tenha desafio, não tem graça. Você levantar de manhã cedo e não ter desafio, não tem graça. Agora, tem também o reconhecimento. E este nosso encontro LEAD é um momento de reconhecimento. Reconhecimento a pessoas como vocês, que realizam, que trabalham, que estão trabalhando no interesse público, de crescimento das pessoas. Então, eu queria pedir a todos aqui uma salva de palmas por esse timaço que está aqui na frente. E vou aproveitar para pedir a bênção de cada um de vocês.
Muito bom, Furlan.